Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Só na aula de hoje nós vamos estar estudando o modernismo, que é um movimento bem abrangente, bem importante para a literatura brasileira, certo? Em virtude de ser um conteúdo muito extenso, a gente vai estar dividindo o nosso capítulo 7, certo, do nosso material em duas aulas. Hoje a gente vai trabalhar com o modernismo, principalmente os aspectos relacionados ao seu princípio, certo? E na próxima aula a gente trabalha com autores e características da primeira fase, tudo bem? Lembre-se, pessoal, que nós professores estamos buscando, por meio desta oferta de atividades de ensino remoto, reduzir os prejuízos na sua aprendizagem enquanto estudante. E o desafio de mantê-los engajados nos estudos nesse momento pandêmico, a gente sabe que é grande. Então, esse cenário, ele exige de vocês, alunos, uma maior autonomia e uma maior disciplina. E uma das preocupações do Evolução, do Colégio de Curso Evolução e dos profissionais desta instituição, tanto direção quanto coordenação e nós professores, é a ênfase em estratégias para acompanhar e estimular o seu engajamento. A gente sabe que a experiência escolar é algo insubstituível e talvez seja uma das experiências humanas mais sociais. Desenhar planos de atividades à distância é algo completamente diferente, mas nós estamos tentando, certo? Uma das principais preocupações que a gente tinha até então, certo, era a questão da equidade, porque a gente estava observando que algumas pessoas estavam tendo acesso aos vídeos, estavam acompanhando as videoaulas e outros não, certo? Então, a partir de agora, a coordenação ela mapeou o telefone de vocês ou dos responsáveis por vocês e está mantendo essa comunicação clara, transparente e ágil. Então, é preciso que vocês se envolvam também nessa rotina e pactuem com a participação de vocês e com o cumprimento das atividades que a gente for propor ao longo dessas nossas aulas, certo? Nesse contexto que a gente está inserido, a gente não tem muito controle dos nossos planos, mas a gente vai sempre iniciar, trabalhar, testar, refinar e, se for preciso, por que não recomeçar, né? Tudo isso será importante para retomar o fio da meada quando as aulas elas recomeçarem. Às vezes, pessoal, saber que as coisas elas podem dar errado nos retira a obrigação de acertar em tudo e nos abre um campo humano seguro para fazer o melhor que podemos exatamente onde estamos, com o que somos, com o que temos e com o que aprendemos. Então, vamos em frente, sem mais delongas, bora para a nossa aula. O Brasil no início do século ele tinha ingressado no sistema republicano, mas isso não alterou muito o Estado monárquico, porque a proclamação da República ela não tinha contato com grande participação popular. O período de 1889 a 1930 é conhecido como República Velha. Nessa época, a classe média urbana brasileira já era significativa e havia uma classe operária em formação. A chegada dos imigrantes com diferentes padrões de cultura e de vida imprimiu feições novas às cidades, principalmente às cidades do sul do país. Então, o operário imigrante ele trouxe do seu país de origem um nível de politização acentuado e o hábito de reinvenção social e também de reivindicação, certo? Com o tenentismo ganhando força como porta-voz da classe média urbana, houve a criação do Partido Comunista Brasileiro, que foi muito importante nas políticas de massa, e também a Coluna Prestes, que foi um grupo que chegou a ter 1.500 homens sob o comando de tenentes revoltosos que percorriam o sertão do país divulgando ideias revolucionárias. Então, a gente teve também a sucessão de greves operárias, a crise de 1929, que foi um duro golpe nas oligarquias rurais, e isso tornou cada vez mais evidente que o país pedia uma renovação política. Isso culminou com a Revolução de 30, que foi quando Getúlio Vargas ascendeu ao poder. Então, era o fim da luta pela modernização da sociedade brasileira, em que o objetivo central era a retirada do poder político das mãos das oligarquias rurais. E com isso se acelera o processo de industrialização e urbanização do país. Essa renovação artística do período ele acompanha a renovação política. O ano de 1922 é uma data-chave para se entender o processo dessa renovação. Mas aí a gente se pergunta, por que 1922? Porque é o ano do centenário da independência. E 100 anos depois do Grito do Ipiranga, era tempo de questionar se o país estava mesmo livre e se toda a população participava de uma sociedade realmente democrática.
A resposta não era animadora, pelo contrário, mostrava a marginalização de uma parte da população e o subdesenvolvimento. Assim como o tenentismo, que foi um movimento político, o modernismo, que foi um movimento artístico, surge da insatisfação dominante, embora não haja maiores pontos de contato entre esses dois movimentos. O marco inicial dessa renovação foi justamente a Semana de Arte Moderna, que foi uma mostra realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Essa semana é considerada o mais importante acontecimento artístico-cultural já ocorrido no Brasil. Então preste atenção, a gente chama de semana, mas na verdade ela só aconteceu durante 3 dias. Essa manifestação, a Semana de Arte Moderna, ela resultou de um processo de preparação cujos marcos antecedentes mais importantes são esses que eu elenquei aqui para vocês. Em 1922, Oswald de Andrade, recém-chegado da Europa, ele introduz a novidade futurista, a novidade daquela vanguarda que pregava a velocidade, o apego às máquinas, o apego ao futuro. Em 1913, a gente tem uma exposição do pintor Laser Segal, que ele vai negar a pintura acadêmica, a pintura clássica, certo? Em 1914, Anita Malfatti ela exibe a pintura expressionista que ela assimilou dos conhecimentos que ela teve lá na Europa. A pintura foi essa que a gente tem aqui a ilustração, que é chamada A Boba. Em 1915, Oswald de Andrade vai fundar o jornal humorístico O Pirralho, que luta por uma pintura totalmente nacional. Em 1917, a gente tem outra exposição de Anita Malfatti, agora mais radical do que a primeira em termos de inovação. O que a pintura exibe nessa exposição é chocante para o tradicionalismo do público. E essa exposição ela se torna um escândalo. Em 1921, a gente tem também Oswald de Andrade, ele publica um artigo sobre Mário de Andrade. Oswald e Mário, eles são os principais expoentes dessa primeira fase do modernismo que a gente vai estudar mais adiante. Embora eles tenham o mesmo sobrenome, eles não têm nenhum parentesco, certo? As pessoas às vezes tendem a achar que eles são irmãos, mas entre eles não há nenhuma relação de parentesco, apenas de amizade, de respeito, certo? E, no caso, Oswald ele vai publicar esse artigo sobre Mário de Andrade, que ele vai chamar de O Meu Poeta Futurista, no qual ele vai citar versos de uma obra chamada Pauliceia Desvairada, que é uma obra de Mário, que seria publicada no ano seguinte, em 1922, e que Oswald ele já conhecia. Então, os versos nessa obra de Mário, eles fugiam totalmente dos padrões esperados para o leitor da época. E, finalmente, em 1922, acontece a semana com a participação direta ou indireta de vários artistas que ficariam muito conhecidos. Dentre eles, a gente tem Villa-Lobos na música, a gente tem Antônio Moya na arquitetura, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcante na pintura, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Luiz Aranha e Ronald de Carvalho, para citar poucos na literatura, além do acadêmico Graça Aranha. Esse acontecimento ele sacudiu a cidade de São Paulo e foi o maior mérito no primeiro momento. Aliás, essa era a intenção declarada dos modernistas. Então, realizada essa semana, vários manifestos e revistas eles serviram como veículo de divulgação dessas novas ideias. Essas revistas e manifestos eles partiram de grupos modernistas e muitas vezes testemunham discordâncias que haviam dentro desse próprio movimento. A gente fala já dessas revistas e desses movimentos. Esse período é muito influenciado pelas repercussões dos movimentos de vanguarda, que foram decisivos para desencadear a revolução cultural e artística que marcou o início do modernismo do Brasil, certo? E que teve como evento mais importante justamente a Semana de Arte Moderna. Com atividades semelhantes às de um festival, a semana ela teve apresentações de música, danças, recitais, e isso tudo era mesclado com conferências no Teatro Municipal de São Paulo. O grupo organizador ele constituiu uma das mais brilhantes gerações da nossa literatura. Ao lado de Oswald de Andrade se destacou também a intensa participação, como eu já falei para vocês, de Mário de Andrade, Graça Aranha, Menotti Delpitia e Ronald de Carvalho. Então, essa renovação artística ela se consolidou com as obras de pintores como Anita Malfatti, como Laser Segal e mais adiante, por exemplo, Tarsila do Amaral.
Essa grande motivação para a Semana de Arte Moderna, ela foi um desejo de renovação radical, porque enquanto estava na França, Oswald de Andrade e um outro escritor chamado Graça Aranha, eles entraram em contato nas propostas das vanguardas, certo? O mesmo acontece em Portugal. Então, sem sair do Brasil, mas inspirados em revistas e livros estrangeiros, os escritores eles começam a publicar essas ideias inovadoras, certo? Que já demonstravam uma maneira diferente de fazer a literatura. Com relação a essa exposição de Anita Malfatti, que acontece no ano de 1917, essa segunda exposição especificamente, ocorre um fato muito importante para as artes do Brasil, porque Anita ela havia recém-chegado da Alemanha, onde ela estudou por um período com os expressionistas, e ela expôs seus quadros que foi concebido de acordo com essa tendência expressionista. Então, mais do que a reação do público, o impacto dessa exposição se deu também pela questão de ser atribuído um artigo que foi publicado contra essa exposição e que foi escrita por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ele era adepto de uma pintura acadêmica e tradicional, então ele condenou o expressionismo antes de tentar compreendê-lo. Então ele lança um manifesto totalmente contrário a essa manifestação de Anita Malfatti, certo? Então a intelectualidade e os artistas brasileiros eles estavam prontos para desencadear um movimento que introduzisse no país as inovações com as quais já estavam familiarizados e que iriam chocar os burgueses. Então, eles buscaram patrocínio junto a pessoas abastadas que, como eles, se interessavam por arte e cultura. E contaram com o poder de divulgação da imprensa, pois alguns jornais que atingiam um grande público, eles tinham colunas de crítica literária e crítica de arte. Então, no intuito de apresentar as mais modernas correntes artísticas brasileiras, no caso foi programada aí, 3 noites de atividades culturais no elegante Teatro Municipal de São Paulo. Eu já tinha falado para vocês, houve conferências, concertos, números de danças, declamação de poemas, leituras de textos literários. Em inúmeras apresentações, o público ele manifestou, preste atenção, desagrado, como gritaria, vaias, mas isso, de certa forma, já era esperado pelos modernistas. Era uma espécie de não compreendimento por parte do público dessas propostas de inovação que eles traziam para a arte, no caso. Nos anos seguintes, as propostas da Semana de Arte Moderna elas continuaram sendo postas em práticas. Então, grupos de intelectuais eles fundaram diversas revistas, cada qual seguindo uma orientação artística e ideológica diferente, o que levaria a inúmeras dissensões entre os adeptos da renovação cultural. Logo após a semana, já em maio de 1922, foi lançado o primeiro número da revista Klaxon. Essa palavra em francês ela significava buzina, que era um termo que era muito usual na época, porque o sinônimo em português ainda estava em circulação, certo? Então, tentando sistematizar as novas propostas estéticas, os artigos dessa revista eles se dividiam em 2 linhas básicas. A futurista, dando os primeiros passos em direção a uma linguagem mais experimental, e a primitivista, que na esteira do expressionismo, ela tentava projetar as forças inconscientes e irracionais. 2 anos depois do lançamento da revista Clarkson, foi lançada uma outra revista chamada Estética, que ela foi um pouco rejeitada pelo público e ela também rejeitava o passado e buscava novas criações, dando ênfase a temas mais nacionais. E além dessas, também surgiu a revista Festa, que era uma revista já de tendência mais espiritualista. Ela teve como um dos principais colaboradores Cecília Meirelles e Murilo Mendes, que são poetas da segunda geração do modernismo. Outra revista também importante durante esse período foi a revista A Revista. O título dessa revista, na verdade, era o próprio nome dela era A Revista. Ela divulgava tendências modernistas, principalmente na região de Minas Gerais. Dessa revista saíram apenas 3 números, certo? E dentre os principais colaboradores dessa A Revista estava Carlos Drummond de Andrade, que também é um poeta da segunda geração modernista. O nacionalismo era o tema mais importante nesse período. Ainda em 1924,
Oswald de Andrade, que era um poeta muito irrequieto, certo? Ele publicou o seu Manifesto da Poesia para o Brasil, que foi consagrando um tipo de nacionalismo que teria enorme importância na primeira fase do modernismo. Também nacionalista, mas em outra linha, surgiu outro movimento, que é o verde-amarelismo, que era dirigido por Menotti Del Pitta, certo? E, no caso, esse manifesto da poesia para o Brasil, ele teve esse nome por causa desse princípio. Oswald, na verdade, ele queria fazer da poesia um produto de exportação, assim como o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada para fora, ele queria também que a poesia brasileira ela também saísse para fora, ganhasse novos ares. Isso, na prática, nesse primeiro momento, não chegou a acontecer. Já o Manifesto Verde-Amarelo, ele surge mais ou menos como uma espécie de oposição ao grupo Pau-Brasil, certo? Houve uma grande incompatibilidade entre esses dois grupos do Manifesto da Poesia para o Brasil e do Verde-Amarelismo, no qual este último, o Verde-Amarelismo, ele enveredou por um nacionalismo mais politicamente conservador. E em 1928, Oswald de Andrade, juntamente com seu grupo de amigos intelectuais, que era formado por Tarsila do Amaral, Raul Bopp e outros nomes, lançaram a revista e o Manifesto Antropófago, certo? E no seu primeiro número, esse manifesto, essa revista, na verdade, ela apresentava esse manifesto antropófago, que era um texto que se tornou um verdadeiro marco por seu posicionamento em relação à cultura brasileira, certo? Esse manifesto antropófago, ele surge com uma forma mais radical, certo? Dentro dessa perspectiva no modernismo, e ele propunha a devoração da cultura e das técnicas importadas e sua reelaboração com o intuito de transformar o produto importado em algo exportável. Então, eles se inspiraram muito no quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, que foi pintado justamente nesse ano que esse manifesto ele surgiu, no ano de 1928. E a gente tem também esse outro manifesto regionalista, que ele foi lido no primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo, que foi realizado em Recife. Esse manifesto foi um manifesto muito extenso. Ele tinha como principal objetivo estabelecer uma articulação interregional e ela defendia a questão dos valores das pessoas mais eruditas, digamos assim. Esse movimento regionalista ele também vai influenciar a segunda geração do modernismo, como a gente vai ver mais adiante. A partir de agora, pessoal, a gente vai partir para a resolução das nossas atividades, certo? Eu usei como referência para essa videoaula o capítulo 7, que é o modernismo no Brasil, ok? Então, eu reproduzi aqui no nosso slide o material que vocês têm aí. Então, nesse momento, se você quiser pausar o vídeo, pegar o seu material, se você não tiver aí com ele, é interessante para que você possa acompanhar a resolução das atividades, certo? E eu vou responder todas as atividades para a sala, algumas das atividades propostas, as demais questões elas vão ficar como tarefa para casa, certo? Então, nesse momento, pegue o seu material e acompanhe a resolução das atividades juntamente comigo, tudo bem? Bora lá! A primeira questão, ela está aí na página, deixa eu referenciar aqui a página para vocês, na página 47, certo? A primeira questão, ela diz o seguinte: a Semana de Arte Moderna representou no panorama cultural da época, letra A ruptura total com o passado artístico mais recente, no qual nada permitia prevê-la, por isso causou tanta comoção. B. O resultado da condensação de aspirações vagas, ainda informes até então, mas perceptíveis nas preferências do público em geral. C. A reação aos ataques que os últimos parnasianos dirigiam contra a obra incipiente dos primeiros modernistas. Letra D. A decorrência da reelaboração de recursos estilísticos presentes tanto na poesia parnasiana quanto na simbolista. E o desejo pela independência cultural do país, tendo em vista que Portugal ainda exercia profunda influência sobre as artes locais. Então, com relação a essa questão, pessoal, a gente tem que prestar atenção no seguinte: o modernismo ele pregava ideias radicalmente novas.
E o modernismo, no caso, ele representou uma ruptura total com a arte que foi desenvolvida até então, causando um choque em toda a opinião pública. Então, a alternativa que me dá essa ideia de ruptura já está aí na primeira, na letra A, quando ele diz a ruptura total com o passado artístico. Eles queriam romper, era o principal objetivo deles, valorizar uma arte totalmente nova, certo? No qual permitia prevê-la, por isso causou tanta comoção, no primeiro momento causou tanto choque nas pessoas. Então, a questão 1, a alternativa correta é a letra A, certo? 2. A 2 diz o seguinte, deixa eu enquadrar aqui, peraí, né? Ó, o modernismo brasileiro eclodiu com a Semana de Arte Moderna em 1922. Sobre o movimento, somente pode-se afirmar que, letra A, os artistas brasileiros queriam formalizar uma grande manifestação para consagrar os ideais clássicos expressos por meio do parnasianismo. Preste atenção que o parnasianismo é a escola literária que antecede o modernismo, certo? Ela tinha como característica a revalorização da cultura clássica. Então, ela pregava uma arte clássica, uma arte acadêmica. E o modernismo, a gente sabe que ele vai contra tudo que é clássico. B. A intelectualidade brasileira, de fato, já estava tomando rumos diversos daqueles presentes no século XIX, porém a tendência da poesia era de permanecer melancólica e saudosista. C. Seria um acontecimento de cunho eminentemente nacionalista, sem qualquer ligação com tendências ou movimentos que não fossem integralmente gerados no Brasil. D. A semana ratificaria as premissas do direito à pesquisa estética, disseminada em tantas expressões, tanto na literatura, quanto na música, quanto na pintura e na escultura, quantas fossem as dos participantes do movimento. E a E diz o seguinte, teria como figuras de proa os nomes de Vitor Brecheret, Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Rui Barbosa. Então, com relação a essa questão, pessoal, os modernistas eles tiveram como principal contribuição a quebra dos padrões parnasianos, que eu tinha falado para vocês sobre essa escola aqui, e da mentalidade conservadora que impregnava o Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Então, a renovação proposta pelos modernistas ela afetou diversas manifestações artísticas e foi concebida com base numa visão de renovação provocada pelas vanguardas europeias. Então, foi adequado aí essas concepções aos referenciais culturais brasileiros. Aí, nesse caso, Vitor Brecheret, Anita Malfatti e Oswald de Andrade, eles foram alguns dos nomes que participaram desse movimento. A alternativa que me dá essa evidência é justamente a letra D, quando ele diz que a semana retificaria as premissas do direito à pesquisa estética, disseminando em tantas expressões, certo? Ela funcionou dentro dessas diversas manifestações artísticas. Então, a alternativa correta da 2 é a letra D. Vamos lá para a 3. Deixa eu diminuir aqui para me conseguir ler. Só um minuto, bora lá. A ambição do grupo modernista era grande: educar o Brasil, curá-lo do analfabetismo letrado e, sobretudo, pesquisar uma maneira nova de expressão compatível com o tempo do cinema, do telégrafo sem fio e das travessias aéreas intercontinentais. O enunciado diz o seguinte: conforme o trecho anterior, os conhecimentos sobre a Semana de Arte Moderna de 22 e o modernismo brasileiro subsequente, é correto afirmar. Deixa eu aumentar para me conseguir ler melhor. Conforme... Não, isso aí eu já li. Letra A. A Semana de 22 marcou o modernismo, inspirado em vanguardas europeias, buscando uma nova arte com identidade brasileira experimental, miscigenada, antropofágica e cosmopolita. O movimento celebrava o progresso da nação, simbolizado pelo desenvolvimento da cidade de São Paulo. B. A semana foi o grande marco da arte moderna brasileira, caracterizando-se pela busca por uma imitação do surrealismo e do cubismo, realizado por acadêmicos em constante contato com artistas europeus. C. A Semana de Arte de 22 somou-se ao regionalismo nordestino para mostrar as raízes da cultura brasileira, recusando qualquer interferência da arte estrangeira. Os modernistas fizeram com isso uma forte crítica à modernização e à alfabetização brasileira. Deixa eu enquadrar... Não, espera ainda. Deixa eu enquadrar aqui para continuar lendo. D.
Monteiro Lobato e Mário de Andrade lideraram a Semana de 22, que teve o intuito de adiar as produções mais recentes no campo da música, da literatura e das artes plásticas futuristas com as obras tradicionalistas da arte brasileira, e os modernistas passaram a se organizar depois da Semana de 22 para efetivar uma arte revolucionária nos moldes do realismo soviético, pois acreditavam na conscientização da população para uma mudança no poder. Preste atenção, a Semana de Arte Moderna de 22 ela foi organizada por um grupo de artistas que se opunham à arte conservadora das estéticas anteriores. Essa nova intelectualidade brasileira, ela criticava o quê? O academicismo, o desconhecedor e distante dos movimentos artísticos das vanguardas europeias que começava a chegar no Brasil, principalmente o futurismo. Então, os modernistas eles pretendiam reconstruir a cultura brasileira sobre bases nacionais por meio de uma revisão crítica da história e das tradições culturais do nosso país, ao mesmo tempo que reconheciam a importância da tecnologia em uma nova sociedade industrializada. Então, a alternativa que me dá essa evidência está justamente na letra A, quando ele diz que a semana ela marcou o modernismo inspirado nas vanguardas europeias, buscando uma arte nova com identidade brasileira experimental. Eles estavam experimentando no primeiro momento, miscigenada, misturada, antropofágica, que vinha de outras culturas, principalmente a cultura europeia, cosmopolita e inovadora. Então, o movimento ele celebrava esse progresso da nação, que foi simbolizado pelo desenvolvimento, principalmente da cidade de São Paulo, que foi onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, certo? Aí a gente tem as imagens para responder a questão 4. São 2 quadros, certo? O enunciado da 4 ele diz o seguinte: as imagens representam diferentes momentos estéticos da arte brasileira. No primeiro nós temos uma arte mais realista, digamos assim. E no segundo a gente tem uma arte mais moderna, certo? A gente tem que prestar atenção nessa relação entre os diferentes momentos históricos em que essas duas obras elas foram produzidas. Na letra A, ele diz o seguinte: aponte as diferenças entre as pinturas observando os procedimentos de expressão, cor, forma, equilíbrio, contorno, relação entre figura de fundo, entre outros. Então, perceba que enquanto a primeira tela ela tem uma preocupação de representar a realidade tal como se conhece, com formas e cores identificáveis, o segundo quadro ele escapa dessa realidade, porque apresenta um homem de cor amarela com formas pouco usuais. Então trata-se, no caso dessa segunda tela, da adoção das técnicas expressionistas que buscavam valorizar a visão singular do artista sobre o mundo. A resposta é justamente essa. No primeiro a gente tem uma obra mais realista e no segundo uma obra mais modernista, já com traços do expressionismo. B, ele diz: identifique qual das duas pinturas corresponde aos valores estéticos e aos ideais do modernismo sintetizados nas seguintes passagens de Mário de Andrade. O modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono consciente de princípios e de técnicas, foi uma revolta contra a inteligência nacional. Nesse caso, esse segundo quadro, que é de Anita Malfatti, está relacionado ao modernismo porque aposta em uma reprodução original da realidade, fora dos padrões considerados normais ou comuns, e promoveu uma desautomatização do olhar. É uma obra que foge totalmente dos modelos clássicos, certo? Da arte clássica. Aqui ele pede para a gente analisar essa obra de Tarsila do Amaral para responder a questão 5. A questão 5 ela diz o seguinte: a tela anterior de Tarsila do Amaral é representativa da primeira fase do modernismo no Brasil, que vai de 1922 a 1930. Nesse momento, as propostas desses artistas intelectuais encontravam eco em reivindicações de diferentes setores sociais do país, cuja mobilização levou ao fim da República Oligárquica em 1930. Identifique com base na tela apresentada duas características da ordem socioeconômica defendida pelos modernistas da década de 1920. Em seguida, explique de que forma elas contradizem a política e a economia brasileira vigentes na época. Então, vamos analisar a obra. Olha, presta atenção. É uma cidade, tem um automóvel aí. Ela, na verdade, está representando o quê? A indústria e o automóvel são dois grandes símbolos do modernismo, principalmente por causa da influência da estética futurista que via na modernização das cidades a única maneira de inovar na forma e no conteúdo.
O Brasil, que era um país de economia essencialmente agrária e cujas principais cidades ainda não possuíam desenvolvimento urbano para receber tantos carros, destoava desse cenário. Então, de certa forma, o movimento modernista ele serviu também como impulsionador dessa ideia de modernização brasileira, principalmente da cidade de São Paulo. A resposta que você vai dar aí na questão 5 é essa, certo? A questão das atividades propostas, ela diz o seguinte: o modernismo teve início com a Semana de Arte Moderna realizada no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922, que, idealizado por um grupo de artistas, pretendia colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda do pensamento europeu, bem como promover a tomada da consciência da realidade brasileira. A propósito desse movimento, leia um resumo das atividades da semana por Mário da Silva Brito e analise as afirmações a seguir. A grande noite da semana foi a segunda. Como era previsto, a plateada perturbou o sarau, especialmente às horas das ilustrações, ou seja, o momento em que, apresentados por Menotti Del Pica, eram revelados a prosa e a poesia modernistas, declamados ou lidos pelos seus autores. Mário de Andrade confessa que não sabe como teve coragem para dizer versos diante de uma vaia tão barulhenta que não escutava no palco o que Paulo Prado lhe gritava da primeira fila das poltronas. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que ridicularizava os parnasianos, foi declamado por Ronald de Carvalho sobre os apulpos, os assobios, a gritaria da maioria do público. Sérgio Millet falou sobre o acompanhamento de relinchos e miados. Aí vamos aos enunciados. Ele diz no primeiro: a recepção, ele pede para a gente assinalar, na verdade, verdadeiro ou falso, certo? No primeiro enunciado ele diz: a recepção negativa da Semana de Arte Moderna mostra o quanto o público brasileiro estava despreparado para compreender as novas propostas dos artistas. Então, as reações negativas do público da Semana de Arte Moderna, eles revelam a ideia de conservadorismo estético em voga em São Paulo e no Brasil naquela época. Então, esse enunciado é verdadeiro. Coloco o V aí entre parênteses. Segundo, a Semana de 22 foi um acontecimento justamente porque contrariou profundamente as expectativas da plateia. Então, devido ao fato da Semana de Arte Moderna ter ocorrido no Teatro Municipal, que era um ambiente de inspiração clássica e elitista, considerado como um reduto da vida burguesa e do conservadorismo estético da cidade de São Paulo, era inesperado que ocorresse a apresentação de obras influenciadas pelas vanguardas europeias. Então, esse enunciado ele também é verdadeiro, certo? O próximo ele diz o seguinte: os modernistas atingiram plenamente os seus objetivos produzindo poemas de péssima qualidade apenas para causar no público uma reação violenta. Na verdade, os poemas eles não eram necessariamente de péssima qualidade e nem intencionalmente produzidos apenas para chocar o público. Então, esse enunciado aí ele é falso, certo? O próximo, ele diz: os modernistas brasileiros não tinham outros objetivos além de chocar e humilhar o público a fim de ganhar fama. Nesse caso, os modernistas eles tinham propósitos reformadores da sociedade. Então, esse enunciado aí é falso. E o último enunciado, ele diz o seguinte: com o tempo, o público foi aceitando as novas propostas da arte, incorporando as mudanças ao ponto de a arte moderna não surtir mais o mesmo impacto na atualidade. Então, apesar de no primeiro momento a Semana de Arte Moderna ela ter causado esse grande impacto, com o passar dos anos e com a consolidação do modernismo, muitas dessas ideias ligadas a esse movimento, elas foram assimiladas pelo público. Então, esse enunciado aí é verdadeiro. A alternativa que eu vou marcar aí na questão 1 é a letra E, certo? Questão 2, lá do Enem, diz o seguinte: precisa-se nacionais sem nacionalismo movidos pelo presente, mas se instalando naquele cio racial que suas tradições mudaram. Precisa-se gentes com bastante meiguice nos sentimentos, bastante força na peitaria, bastante paciência no entusiasmo e, sobretudo, bastante vergonha na cara. Enfim, precisa-se de brasileiros. Assim está escrito no anúncio vistoso de cores desesperadas pintadas sobre o corpo do nosso Brasil, camaradas. O enunciado ele diz o seguinte: no trecho apresentado, Mário de Andrade dá forma a um dos itens ideários modernista,
que é o de firmar a feição de uma língua mais autêntica brasileira, ao expressar-se em uma variante de linguagem popular identificada pelo. Letra A. Escolha de palavras como cio, peitaria e vergonha. B. Emprego de pontuação. C. Repetição do adjetivo bastante. D. Concordância empregada em assim está escrito. Ou escolha de construção do tipo precisa-se gentes. Então, nesse caso, pessoal, perceba que, com relação à questão 2, nessa construção precisa-se gentes, há a dispensa dessa preposição de, porque, segundo a norma padrão, deveria constar, na verdade, entre o verbo e o seu objeto, e o seu complemento. Então, nesse sentido, a gente percebe que o emprego de uma construção desviante das prescrições gramaticais lá de Portugal, que sugere a desvalorização de um emprego coloquial e espontâneo da língua por parte dos brasileiros. E embora as palavras cio, peitaria e vergonha, elas têm uma carga semântica um pouco indecente e talvez vulgar, isso não caracteriza um uso dessas palavras de modo abrasileirado e diferente do emprego do português de Portugal, por exemplo. Então, também, nesse caso, a gente não observa características na pontuação do texto que remetam a essa ideia de um uso particular e estilizado, próprio dessa característica nacional da língua. Outra coisa, a repetição do adjetivo bastante não constitui uma exclusividade do português do Brasil. Nesse caso, é um recurso estilístico que a gente observa também no português de Portugal. Também, no caso, nenhuma particularidade ou peculiaridade nessa ideia de autenticidade na construção sintática, assim está escrito, que seja específica como ele diz aí na letra E. A alternativa a alternativa correta nesse caso aí dessa questão 2 é justamente essa letra E, quando ele diz que a escolha de construção do tipo precisa-se de gentes, né? Porque não há nenhuma peculiaridade aí com relação a essa construção sintática. A 3, ele pede para a gente analisar uma obra, uma pintura de Tarsila do Amaral, deixa eu enquadrar aqui. Aí o enunciado dele diz o seguinte: o modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas, deixa eu enquadrar para me conseguir ler, a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. B. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. C. A natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. D. Imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. E forma apresenta contornos e detalhes humanos. Perceba aí que a arte clássica, no caso, ela buscava momentos de grande importância histórica, ou ainda essa ideia de fidelidade aos objetos que ela pretendia retratar. A arte de cunho modernista, ela já se preocupava em romper com a estética tradicional. Ela buscava exaltar a natureza e a questão da brasilidade, e também retratar o cotidiano, sem se importar com essa ideia de fidelidade absoluta, no caso. O que era, eles não tinham por exemplo, essa ideia de retratar com fidedignidade aquilo que eles estavam retratando, além do uso de formas geométricas mais retas, como a gente pode observar aqui nesse quadro, que é uma característica típica lá do cubismo, certo? Daquela vanguarda que privilegiava essas ordens geométricas, essas figuras geométricas. Então, a alternativa correta aí na 3 aí quando ele diz: a forma estética, ela ganha linhas retas e valoriza o cotidiano, certo? Por causa do uso dessas formas geométricas na composição do quadro e por representar uma cena cotidiana, uma cena bem corriqueira. No 4, ele diz: o modernismo brasileiro, por meio de seus autores mais representativos na Semana de Arte Moderna, propôs: letra A. O apego às normas clássicas oriundas do neoclassicismo mineiro. B. A ruptura com as vanguardas europeias, tais como o futurismo e o dadaísmo. C. Uma literatura que investisse na idealização da figura indígena como ancestral do brasileiro. D. A focalização
no mundo em uma perspectiva apenas psicanalítica e é a literatura como espaço privilegiado para a expressão dos falares portugueses. Uma das características, pessoal, mais marcantes da literatura do modernismo é justamente esse quesito estilístico, é a despreocupação com os padrões formais da linguagem. Isso em decorrência do fato de que a linguagem modernista ela é uma linguagem coloquial, uma linguagem cotidiana, uma linguagem espontânea. E por isso ela não obedece muito às prescrições da norma padrão. O modernismo ele assume como característica-chave esse combate ao academicismo e essas modalidades clássicas da arte. Essa ruptura com as vanguardas europeias, por exemplo, como o futurismo e o dadaísmo, não ocorre somente no modernismo. Não houve no modernismo essa ideia de idealização também do indígena, de forma que os indígenas eles não foram representados de maneira romântica e heróica. O modernismo, no caso, ele vai se apropriar da psicanálise, mas ele não vai fazer uso dela como uma forma exclusiva e única para enxergar o mundo. Então, a alternativa correta é justamente a letra E, certo? E a questão 5, certo? Diz o seguinte: só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. O fragmento apresentado é um dos muitos que compõem um importante manifesto modernista no qual, letra A, Oswald de Andrade proclama a supremacia criativa do primitivismo nacional sobre a cultura europeia. B. Monteiro Lobato reage violentamente contra uma exposição de quadros de Anita Malfatti. C. Mário de Andrade busca definir aspectos técnicos da nova estética. D. Cassiano Ricardo assinala sua adesão ao nacionalismo de característica ufanista. E E. Manuel Bandeira abandona o estilo neossimbolista e proclama o seu lirismo coloquial. No Manifesto Antropofágico, eles elegiam a capacidade criativa dos indígenas e dos nativos brasileiros, que foram capazes de incorporar e sofisticar de uma maneira culta e crítica essa cultura europeia à própria cultura brasileira. O texto de Monteiro Lobato, como ele diz aí na B, ele reage violentamente contra essa exposição de quadros de Anita Malfatti, com um artigo que ele intitula como Paranoia ou Mistificação. Na questão da C, o manifesto ele não foi escrito pelos modernistas Mário de Andrade, Cassiano Ricardo e Manuel Bandeira, assim como também ele não apresenta elementos dessa vertente ufanista, que é valorizar apenas as características positivas. Então a alternativa correta aí no caso da 5 é a letra A, certo? Que diz que Oswald ele proclama a supremacia criativa do primitivismo nacional sobre a cultura europeia. Como tarefa para casa, o pessoal fica para vocês responderem as questões de 6 a 10, certo? Termina aí de responder essas questões. Se puder, pode ser pela tarefa online, tanto no portal SAIS como no SAIS app pelo aplicativo. Espero que tenha dado para compreender, certo? Na próxima aula, a gente retoma trabalhando com modernismo, especificamente da primeira fase, com autores, obras e características principais, para finalizar esse capítulo 7, certo? E é isso. Por hoje é só. Fiquem bem. Até a próxima aula. Valeu. Tchau.